Olá, bom dia. Tudo certo, pessoal que está conectando? Sexta-feira, dia 22, né? 22 de março de 2024. Tava todo mundo aí na expectativa de uma chuva torrencial. A chuva ainda não caiu aqui no Rio de Janeiro. Mas o bom é que a gente vai ler o Srimad Bhagavatam, né? Todo dia 8 da manhã, aqui na ISKCON Rio Bhakti Center, a gente tem essa ferramenta para poder ler o Srimad Bhagavatam, se iluminar com esse conhecimento transcendental, com todas as informações que o nosso Jagadguru Srila Prabhupada deixou para a gente, esse legado fantástico de Prabhupada. Marcos Maria Branquinho, bom dia, minhas reverências também. O pessoal conecta aqui também através do Instagram. Bom dia a todos vocês. Lu Gabriel, Jesus Nataraja, Krishna Charan. Olá, Krishna Charan. Que beleza. Então, a leitura de hoje, terceiro canto, capítulo 5, intitulado Conversas de Vidura com Maitreya. Eu vou ler o verso número 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências a suprema personalidade de Deus Narayana, a Naranarayana Rishi, o ser humano perfeito. Esse Srimad Bhagavatam que é o verdadeiro meio de conquista. A deusa Saraswati, a deusa do conhecimento, da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então vamos lá? Verso 9. Yena prajanam uta atmakarma rupa bidanam chabidan vyadata narayno vishwasrigatma yonir etachano varnaya vipravarya. Yena, através do qual, prajanam, daqueles que nascem, uta, como também, atmakarma, ocupação destinada, rupa, forma e característica, abidanam, esforços, cha, também, bidam, diferenciação, vyadata, dispersas, narayanaha, a suprema personalidade de Deus, Vishwa Shrik, o criador do universo, Atma Yonihi, autossuficiente, Etat, todos estes, cha também, narra para nós, Varnyaya descreve Vipravarya, ó principal entre os Brahmanas. Então vamos agora ao significado, né? A tradução e depois o significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. Glorificação a Prabhupada nunca é demais. Prabhupada é merecedor de todos os louros, de todas as reverências, por ele ter permitido, né, por trazer para todos nós acesso, né, permitiu acesso a todos nós a esse riquíssimo conhecimento do Srimad Bhagavatam, dos Vedas de uma maneira em geral, não é verdade? Então, aqui vai a tradução. Ó principal entre os Brahmanas, por favor, descreve também como Narayana, o Criador do Universo e o Senhor autossuficiente, cria diferentemente as naturezas, atividades, formas, características e nomes das diferentes criaturas vivas. Significado, Jai Srila Prabhupada. Todo ser vivo está sujeito ao plano de suas inclinações naturais de acordo com os modos da natureza material. Seu trabalho manifesta-se em termos da natureza dos três modos. Sua forma e características corpóreas são desenhadas de acordo com seu trabalho.
e seu nome é designado de acordo com suas características corpóreas. Por exemplo, preparem-se, vem aí um assunto que pode gerar polêmica, mas vamos abordá-lo de forma o mais aprofundada possível para não ficar nenhum tipo de má compreensão. Por exemplo, as classes superiores de homens são brancas, Shukla, e as classes inferiores de homens são negras. Esta divisão de branco e negro é feita em termos dos deveres brancos e negros da vida. Os atos piedosos levam-nos a nascer em uma família boa e de situação elevada, a nos tornarmos ricos, eruditos e a adquirirmos belas feições corpóreas. Os atos ímpios fazem com que nos tornemos pobres quanto à ascendência, com que estejamos sempre passando necessidades, com que nos tornemos tolos ou iletrados e adquiramos feias características corpóreas. Vidura pediu a Maitreya para explicar estas diferenças que Narayana, a suprema personalidade de Deus, determina a todas as criaturas vivas. Shila Prabhupada aqui, Jai. Só lembrando, um dos nomes de Krishna chama Sundara, que significa negro belo, ok? Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a choque do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tramine Sirupa Sanatana Bhata Raghunatha Siddhiva Gopal Bhata Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes, respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gora Bhaktavrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, legal, você que está conectado, acompanhando isso com o Rio Bhakti Center. Eu sou Mahaprabhu Kripadasa e estou aqui para poder discorrer sobre esse verso que traz um tema que pode gerar polêmica, conforme eu falei, mas que a gente sabe muito bem que não tem polêmica nenhuma, apenas tem uma visão sob o prisma, sob a luz das escrituras reveladas, que envolve guna e karma, né? Exatamente a atuação dos modos da natureza material, e karma, as atividades e, consequentemente, as reações das atividades pelas quais todos nós estamos sendo influenciados aqui no plano de existência material. Então o verso foi Yena prajanan utatma karma rupabidanam chabidan vyadata naraino vishwasrigatma yonir etachano varnaya vipravarya. Ó principal entre os brahmanas, por favor, descreve também como Narayana, o Criador do Universo e o Senhor autossuficiente, cria diferentemente as naturezas, atividades, formas, características e nomes das diferentes criaturas vivas. Mais uma vez, nós estamos aqui diante daquilo que é denominado como uma força sobrenatural. Aqui mesmo no Srimad Bhagavatam, tá? Lá no capítulo 3, verso 23, salvo engano. Deixa eu ver aqui se é isso. Não, não é o 23, não. É isso sim.
Ah, sim, 3, 2, estou no capítulo 2, não vou achar nunca. 3, 3, 23. Olha só esse verso aqui que fala o seguinte: toda entidade viva é controlada por uma força sobrenatural e, por conseguinte, o seu gozo dos sentidos também está sob o controle desta força sobrenatural. Pronto. Está se falando aqui exatamente sobre como que Maya, né, a Daivi Prakriti, como que Daivi Riesha Guna Mai Mama Maya Durateya, né, Durga, que é difícil de ser suplantada, como que ela atua nesse mundo material através dessa força sobrenatural, que são os 3 modos da natureza material. Sattva-guna, modo da bondade; Raja-guna, modo da paixão; e Tama-guna, modo da ignorância. Essa força sobrenatural influencia tudo que existe nesse plano de existência em que nós estamos vivendo, esse plano transitório, esse mundo material. Tudo está coberto, está influenciado por ignorância, paixão e bondade. E fazendo aqui uma conexão desse verso do capítulo 3, esse verso 23 do capítulo 3, que fala exatamente sobre isso, né, que toda entidade viva é controlada por uma força sobrenatural, indo aqui para o verso de hoje, está falando exatamente o que Prabhupada, no seu significado, vai logo explicar que Narayana, ele cria, ele cria as naturezas, as atividades, formas, características e nomes das diferentes criaturas vivas a partir da influência que os modos da natureza material exercem sobre toda criatura viva. Tá? Esse assunto, gente, é deveras importante, tanto assim que nós temos um capítulo na Bhagavad Gita, capítulo 14, não é isso? Que trata especificamente sobre os 3 modos da natureza material. E se a gente vai lá no capítulo 14, logo no primeiro verso, deixa eu dar uma checada aqui. 14. Só um segundo. Olha o que Krishna fala, tá? Para Arjuna. Ele abre logo esse capítulo. Sri Bhagavan Vacha Parambuya Pravakshami Yananam Yanam Uttamam Jagyatva Munaya Sarve Param Siddhim Ito Gataha. Para a tradução: a suprema personalidade de Deus disse: volto a te expor esta sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo a qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema. Ou seja, Krishna está enfatizando que o conhecimento acerca dos 3 modos da natureza material é absolutamente fundamental para que se possa trilhar o caminho do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento e da autorrealização. O que vem a confirmar a importância da compreensão acerca dos 3 modos da natureza material é um outro verso que está aqui no capítulo 2 do Bhagavad Gita, 2.45, tá? Que fala assim: Traigunya Vishaya Veda Nistraigunya Bhavarjuna Nirdvando Nitya Sattvasto Niryoga Kshema Atmavam. Olha a tradução. Os Vedas tratam principalmente do tema dos 3 modos da natureza material. Ó Arjuna, torna-te transcendental a esses 3 modos. Liberta-te de todas as dualidades e de todos os anseios advindos da busca de ganho e segurança e estabelece-te no eu. Ou seja,
para nós nos estabelecermos no eu, no nosso eu verdadeiro, como almas espirituais que somos, nós precisamos compreender como os três modos da natureza material agem. Exatamente por isso, existe aquela expressão cristã, orai e vigiai, que para nós se aplica de que maneira? Cantar Hare Krishna constantemente, em atitude assim meditativa, com profundidade, em verdadeira oração. E vigiai. Vigiai o quê? Exatamente as influências dos três modos da natureza material que nos levam a agir impulsivamente e nos impelem a sofrer as influências de Kama, Krodha, Lobha, Mada, que são luxúria, ira, cobiça, loucura. Então, quando se fala orai e vigiai, pessoal, vamos praticar o cantar do Mahamantra Hare Krishna, é isso que está querendo dizer. E vamos estar atentos à influência dos três modos da natureza material para que possamos refrear os impulsos irracionais que advêm do nosso inebriamento e das influências que esses modos exercem sobre nós. Essa vigília tem que ser constante. Então, por exemplo, de modo prático, tem dias que nós acordamos, independentemente da questão climática, né? Se o dia está bonito, é muito interessante que as pessoas normalmente elas concebem um dia belo quando o dia está ensolarado, mas todo dia é belo. Essa é que é a realidade. Mas o ponto é que, independentemente das questões climáticas, se está o dia ensolarado ou se está chuvoso, nós acordamos, perdoem, e muitas vezes acordamos ainda que esteja um belíssimo dia, mas a gente acorda da pá virada. Ao passo que, às vezes é um dia chuvoso, e a gente acorda e vê aquela chuva e contempla a chuva. A gente consegue perceber ali a beleza dessas dualidades do mundo material, né? E sol, chuva, e a gente fala, nossa, esse dia é belo, que bacana, vai molhar as plantas, as vegetações vão ser nutridas com essa chuva maravilhosa que Deus enviou, o Senhor Indra enviou, não é assim? Mas por que essa variação e que também independe de circunstâncias vivenciadas num dia anterior? A gente acorda, de repente, dá pá virada, outro dia a gente acorda todo felizinho. Isso é exatamente o que? A influência dos três modos da natureza material. Quando a gente acorda muito, assim, pesaroso, de mal com a vida, nós estamos sendo influenciados diretamente por Tamaguna, modo da ignorância. Quando nós acordamos felizes com a vida, a influência de Sattva-guna, o modo da bondade. Tem aqueles dias que a gente acorda com uma sensação de que não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que empreender, hoje eu tenho que fazer minhas coisas, até com um certo grau de ansiedade, modo da paixão. Então, esses gunas, Traigunya, Vishaya, Veda, né? Esses três modos da natureza material, que são dos principais temas dos Vedas, eles precisam ser compreendidos, porque eu gosto de falar assim, que é como que um pulo do gato, a compreensão da influência dos três modos da natureza material, a capacidade de se observar e poder detectar que, caramba, eu estou sendo influenciado por ignorância nesse momento. Nossa, o modo da paixão está me pegando. E o modo da bondade hoje está me influenciando mais. Isso é o pulo do gato na nossa trajetória de vida espiritual. Sem compreender como os modos da natureza atuam e sem perceber a atuação deles em nós mesmos, fica muito difícil a gente realmente se enveredar por um caminho de autoconhecimento
e autoaperfeiçoamento. Autoconhecimento, ele denota a capacidade de observarmos os nossos anartas, ou seja, as nossas mazelas internas, nossa tendência a agir de forma intolerante, não compassiva, tudo que não é legal, né? Tudo que não é edificante. Quando agimos com inveja, faltou inveja quando eu mencionei, né, as influências internas, né, como luxúria, cobiça, inveja, loucura, enfim, por aí vai, né? Mas enfim, é muito importante que a gente compreenda a influência desses três modos. É o pulo do gato no caminho espiritual, entendeu? Então, o Senhor Krishna, o Senhor Narayana, na verdade, né, porque não é Krishna, Krishna está sempre lá em Goloka Vrindavana, mas a sua expansão como Vishnu, como Narayana, que efetivamente é quem vai, assim, preparar todo o ambiente, tá? Estabelecer como que, como está aqui no verso, né? Que Narayana é o criador do universo e o Senhor autossuficiente, cria diferentemente as naturezas, atividades, formas, características e nomes das diferentes criaturas vivas. Então isso tudo é feito pelo Senhor Narayana através dos modos da natureza material. Entendeu? A gente deve entender que quando nós agimos, tá? Nossas ações, elas geram reações. E quando as nossas ações elas estão emolduradas pelos modos da natureza material, nós receberemos as reações proporcionalmente relacionada a essa forma com que agimos. Tá? Então, é uma constante coleta. Tá? Então, nós temos que ter muita atenção com os nossos impulsos de ação, porque eles gerarão reações proporcionais à forma com que agimos. Então, sob a influência dos três modos da natureza material, sem controle sobre isso, em última análise, sem controle sobre a nossa mente materialmente condicionada, nós estaremos fadados a ficar exatamente que nem um cachorro correndo atrás do rabo. Não à toa, nós somos denominados Nitya Badas, ou seja, almas eternamente condicionadas. Exatamente pelo fato de que, por estarmos sob o controle da força sobrenatural, que são os três modos da natureza material, nós estaremos sempre agindo de forma kármica e sempre estaremos colhendo resultados das nossas ações dentro dessa perspectiva kármica. E ficamos então aprisionados no ciclo de nascimentos e mortes, no samsara. Então, e aí, o nosso atual estado, a família em que nascemos, nessa vida que cada um de nós se encontra, né? A família que a gente nasceu, a nossa capacidade intelectual, a nossa compleição corpórea, as nossas virtudes que nos acompanham, as influências negativas que nos acompanham, nossos anartas, tudo, absolutamente tudo. Assim, o planeta que a gente nasceu, o universo que a gente nasceu, o planeta desse universo, a nacionalidade, o local de nascimento, tudo isso é o resultado final
da nossa vida anterior. De nossas vidas anteriores, com grande influência da última existência antes dessa que nós nos encontramos. É um bojo de informações que vão, então, construiu a existência que nós nos encontramos agora. E através da nossa vida atual, nós estamos pré-moldando a nossa próxima existência. Ou seja, Srila Prabhupada, ele veio trazer esse conhecimento, permitindo que a gente tenha assim um surto de lucidez e se abrigue nesse conhecimento, nas práticas devocionais que esse conhecimento assim transmite, para que a gente possa gerir a própria vida de acordo com os preceitos das Escrituras, de acordo com os preceitos de Bhakti Yoga do serviço devocional. E aí, então, consequentemente, a gente vai poder se estabelecer naquilo que se chama uma plataforma akármica, onde os nossos atos, por estarem completamente linkados com o princípio de Bhakti, de serviço devocional, a gente vai estar, ainda que nesse mundo material, a gente vai estar livre. A gente vai estar livre da influência dos modos da natureza material, livre de ficarmos submetidos aos impulsos irracionais. A gente passa a ter domínio sobre a nossa vida, que vai estar completamente alinhada com a vontade de Deus, a vontade de Krishna. Vai um tempo para isso, né, gente? Vai um tempo. Para isso depende de uma entrega, de um empreendimento com bastante profundidade no processo do cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aperfeiçoamento desse processo da meditação mântrica é algo assim fundamental. O Mahamantra, ele é o elemento que, além dele limpar as impurezas que estão depositadas ali no seio da nossa mente materialmente condicionada, no nosso coração contaminado, além dele fazer uma faxina, ele vai fazendo com que a gente tenha exatamente uma vivacidade, uma percepção mais aguçada relativamente às ações dos modos da natureza material. Tipo assim, como eu mencionei, né? Você acorda todo felizinho, é o modo da bondade. E aí o que a gente faz? Ah, tá tudo ótimo então. Não, opa, vamos pegar essa influência positiva que eu tô hoje de Sattva-guna e vou aproveitar para ler mais, ouvir o Srimad Bhagavatam, cantar uma boa Japamala, entendeu? Ah, não, mas eu acordei da pá virada. Opa, tô percebendo que é Tamaguna que está me influenciando. Preciso incrementar a maneira com que eu vou cantar minha Japamala. E aí pedir a Krishna, por favor, Krishna, me permita cantar os seus santos nomes, porque nos dias que a gente não está de bem com a vida, é mais austero o processo do cantar. Então, o Mahamantra limpa, faz a faxina e nos dá essa inteligência mais refinada que permite que a gente passe a ter melhor domínio sobre nós mesmos. Entendeu? Onde a gente fica numa condição, é a tal da condição de observador, que tanto se fala no meio do yoga. O observador. Por quê? Porque você está atento à influência dos modos da natureza material. Essa é a parada. Entendeu? Condição de observador. Então, agora indo para o ponto polêmico,
Tá, mais um detalhezinho, só para fechar essa questão da influência dos modos. Uma vez compreendendo a influência dos modos, a gente vai procurar automaticamente estar sendo, buscando ingerir, seja pela via, né, da deglutição, ingerir seja pela via da visão, ingerir seja pela via da audição e assim por diante, tudo que tem influência de Sattva-guna, que é o modo da natureza material que eleva a nossa consciência para uma sintonia energética mais favorável para o cultivo de vida espiritual. Tá? Bhagavad Gita, Krishna fala muito sobre a elevação ao modo da bondade, sobre a importância de nos elevarmos ao modo da bondade. Entendeu? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade. Sou muito influenciado por Raja-guna, modo da paixão. Então, para nós que somos influenciados pelo modo da paixão, qual é a recomendação? Empreenda o máximo possível no serviço devocional. Entendeu? Sabe? Porque aí você vai transmutando isso, você vai obtendo os resultados do controle da influência dos modos da natureza material e, consequentemente, do serviço devocional em si. Né? A gente vai obtendo essa auspiciosidade, subhadha. Quando lá no Rupa Goswami discorre, né, discorre no seu Bhakti Rasamrita Sindhu, né, o Néctar da Devoção, sobre os estágios ali do serviço, como se diz, o resultado que se obtém através da prática do serviço devocional começa com Kleshagni, que é um alívio imediato das aflições materiais. Depois Subhadha, auspiciosidade. Então, isso tudo você empreende, né, usa o modo da paixão para ações devocionais em Bhakti Yoga e vai buscando gradualmente, pela misericórdia do Guru de Krishna, vai se elevando para chegar num estágio mais Sattva-guna, modo da bondade. E aí no modo da bondade fica um ambiente, né, uma atmosfera muito mais propícia para a vida espiritual. O Haridarshana pediu aqui para mim para ler novamente o verso. Haridarshana, o verso, é o verso 9 do capítulo 5 do terceiro canto, que é Jenna Prajanan Uta Atma Karma Rupa Bidanan Chabidan Vyadata Narayano Vishwa Srigatma Gyonir Etacha no Varnaya Vipravarya. Ó principal entre os Brahmanas, por favor, descreve também como Narayana, o Criador do Universo, e o Senhor autossuficiente cria diferentemente as naturezas, atividades, formas, características e nomes das diferentes criaturas vivas. Então, ou seja, tudo nesse mundo está sob a influência dos três modos da natureza material. Nós vamos nascer, entendeu? Com base nas influências desses três modos da natureza material. E aí Prabhupada traz um ponto aqui polêmico, né? Classes superiores de homens são brancas, tá? E classes inferiores de homens são negras. Bom, primeiramente a gente tem que entender que ninguém é o corpo material, tá? E a entidade viva, o Atma, a Diva Atma, ela vai nascer em diferentes formas de existências em razão de como conduziu sua vida. Uma pessoa que está na forma humana de vida com base no conceito védico, não se trata meramente de um conceito biológico, mas sim grau de consciência. A gente sabe, são 8.400.000 espécies de vida, somente 400.000 são formas humanas. Estamos falando aqui de bilhões de universos, né, gente? Planetas para tudo que é lado.
e, consequentemente, formas humanas diversas. Até mesmo aqui nesse planeta nós temos, por exemplo, a forma humana amarela, negra, o branco, o índio, e assim por aí vai, né? Então, em bilhões de universos, muitas outras formas tipo humanas existem também. Mas o fato é que ninguém é a carcaça, ninguém é o invólucro. Somos todos almas espirituais. E em virtude das ações, por exemplo, eu estava falando de uma pessoa que se encontra na forma humana, mas não age de acordo com a forma humana à luz dos Vedas. É aquela pessoa que come comida na lata do lixo, não tem asseio corpóreo, age de uma forma completamente animalesca, digamos assim. Tá? Automaticamente, ela está pré-moldando a sua existência numa forma que não vai ser necessariamente humana, porque ela não precisa de um corpo humano para vivenciar de acordo com a sua perspectiva de vida, entendeu? Aí alguém pode falar assim, mas Mahaprabhu, tem a questão social, né, muitas injustiças sociais. Sim, é verdade que muitas pessoas sofrem algumas injustiças sociais, mas é verdade também que todo mundo que quiser ter uma vida minimamente digna tem condições de cultivar uma vida minimamente digna, tá? E é interessante até que nesse ambiente de pessoas necessitadas, nós que fazemos o programa Alimentos para a Vida, né, o Movimento Hare Krishna tem esse maravilhoso programa que vai exatamente auxiliar pessoas necessitadas que se encontram em situações de rua, e não meramente auxiliar no sentido de encher a barriga deles, mas sim através de um alimento krishnaizado, que é a prasadam, um alimento que foi oferecido a Krishna. Essas pessoas, ao ingerirem esse alimento, estão inseridas dentro do conceito de Agyata Sukriti, que é o serviço devocional sem conhecimento. E vão, automaticamente, já receber uma sementinha de Bhakti Lata Bidya nos seus corações. O que vai permitir que, em algum momento, elas tenham o despertar para o serviço devocional. Entendeu? Mas se nós pegarmos essas pessoas lá na rua e falar só, vem para cá, nós vamos levar vocês para uma situação em que vocês vão trabalhar, vocês vão ter o próprio salário, vocês vão ter condições de gerenciar a vida de vocês, nós vamos levar vocês para um instituto que primeiramente vai cuidar de vocês, oferecer abrigo, vestimenta, alimentação regular. Muitos não querem ir, entendeu? Talvez a maioria. Porque as pessoas ficam tão influenciadas pelo modo da ignorância que aquele ambiente ali as satisfaz. Lembra a história do senhor Brahma? Foi Brahma ou Indra que nasceu como um porco, como um suíno. E aí quando Vishnu veio para liberá-lo daquela condição, vambora rapaz, você é o senhor Brahma. Ele falou, não, peraí, eu tenho que cuidar aqui dos meus porquinhos, da minha porca. Eu ia lá todo enlameado. Tem essa história. Então é mais ou menos assim, os modos da natureza atuam de uma maneira. O senhor Indra, obrigado, o Haridashna, o senhor Indra, né? Imagine o senhor Indra, o rei dos céus. Ele ficou completamente apegado na condição de porco, né? Ele se identificou. Então, não podemos assim conceber que a injustiça social é o que motiva alguém a ficar numa condição não compatível à forma humana de vida. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Não vivendo de forma compatível com a forma humana da vida, embora habitando uma forma humana, não é que Krishna vai punir ninguém, pelo contrário, Krishna vai premiar. Olha, você agiu dessa maneira, então não é necessário para você receber uma forma humana na próxima vida. Você viveu comendo lixo, você viveu todo imundo, sem ter asseio corpóreo, você viveu sem propósito de cultivo, de autorrealização, de autoconhecimento, autoaperfeiçoamento.
Você não viveu nem dentro de valores mínimos, basilares de vida humana. Então eu vou te dar um corpo compatível para isso. Esse é o ponto. Krishna vai dar a forma adequada para a pessoa satisfazer as suas expectativas, tá? Então, consequentemente, entendamos isso. Uma alma numa forma animalesca, ela está numa forma inferior tecnologicamente, digamos assim, tecnologicamente entre aspas, né? Uma forma inferior, mas ali o Atma é único, é igualzinho aquele que está na forma humana e é igualzinho o Nitya Siddha, que é a alma espiritual liberada. A entidade viva que é eternamente liberada. Em qualidade eu me refiro. Só que a alma que está no mundo material corporificada e numa forma animal são mais camadas mais grosseiras do ego falso. Entendeu? É assim que a coisa funciona. Então, quando o Prabhupada menciona sobre categorização, a gente está falando de uma forma muito ampla, entendeu? Por exemplo, nós não podemos entender que um animal é inferior a nós. Não, o animal ele é uma alma, uma entidade viva que está ali naquela forma e que precisa ser protegido. Nós, como estando na condição humana, nós temos que ter esse discernimento, não nos julgar superiores aos seres que são nossos irmãos espirituais, né? Diva Atmas que se encontram em formas inferiores e que, consequentemente, em vez de serem exploradas por nós, precisam ser protegidas. Então, a visão do yogi, né, do transcendentalista, do devoto, ele não está vendo formas e corpos grosseiros, ele está vendo o Atma, a alma espiritual, sempre. E sim, só para um complemento, a gente tem que entender que a forma humana de vida é ímpar, é especialíssima, exatamente pelo fato que, devido às potencialidades que essa forma nos concede, nós podemos despertar para a vida espiritual e trilhar o caminho de autorrealização. Ao passo que as almas que se encontram em formas inferiores, elas têm maior dificuldade. Aí vão aquelas gradações, né? Por exemplo, tem um índio. O índio ele tem uma vida mais, digamos, natural, arcaica de uma certa forma, mais grosseira, eu quero dizer, mais densa, no sentido da interação dele com o ambiente natural. E, embora muitas tribos indígenas tenham muitos valores espirituais, né? Cultivando aquela coisa do... Como é que se chama? Os elementais, se relacionando com os elementais da natureza material. Não é verdade? Eles também têm ali um processo religioso, ainda que não muito bem definido ou muito bem alinhado, mas tem muito alinhamento, muitas coisas estão alinhadas com valores até védicos, entendeu? Então, quando o Prabhupada menciona essa questão de raça negra, inferior e tudo mais, é no sentido de que a gente pode ver historicamente, a África, por exemplo, é um continente predominantemente de negros, e a gente vê que eles têm muitos problemas lá, muitos problemas. Inclusive a exploração do negro sobre o negro, entendeu? Claro, tem a questão da escravização absurda, tem tudo isso. Mas o fato é que não está se vendo ali o Atma, tá? Está se vendo uma circunstância que também está, inevitavelmente, conectada com fatores kármicos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Menciona-se o Holocausto. O Holocausto foi algo terrível que aconteceu e que o ditador, né, o Hitler, ele promoveu a matança de centenas de milhares, né, milhões de judeus. E aí existe uma explicação de que isso seria uma reação kármica coletiva daquele determinado povo pelo fato de que crucificaram Jesus Cristo. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então tudo está alinhado a fatores kármicos e que, consequentemente, estão linkados com as ações que são empreendidas
sob a influência dos modos da natureza material e, consequentemente, vão gerar diferentes tipos de reações para diferentes tipos de pessoas, de povos e assim por diante, né? A questão do karma coletivo, não é verdade? Então não se trata de denegrir uma determinada raça, se trata de compreender que, porque a gente tem que entender também que, por exemplo, almas que se encontram em corpos negros, sofrem muitas vezes discriminações, não é verdade? Então tudo isso é karma, gente, fator kármico. Agora, como eu mencionei no início da minha leitura, que eu mencionei que a questão que Prabhupada traria um tema que poderia abrir polêmicas, né? Hoje em dia a gente vive na era das polêmicas, né? Todo mundo gosta de criar polêmicas, né? Muito antagonismo, né? Mas não tem nada a ver, vamos ver a coisa à luz das escrituras, à luz do conhecimento do absoluto. Esse é o ponto. Sair de dualidades, né? Então, essa é a questão. Mas sim, eu mencionei que um dos nomes de Krishna chama Sundara, que é negro belo. Né? Krishna tem a sua tez, aquele tom enegrecido, levemente azulado. E assim como Haridarshana aqui mencionou, o assim chamado homem superior, o homem branco, está destruindo o planeta. Exatamente. E aí vai, né? E aí fica essa loucura desse... Todo mundo dentro desse samsara, do ciclo de nascimentos e mortes. E muitas vezes, talvez, aquele que discrimina de forma muito acentuada um negro, vai ter que vivenciar depois um nascimento numa condição onde ele também vai ser discriminado, talvez até numa forma negra, né? Quem sabe? Tudo é karma, entendeu? Mas o fato é que nós temos que compreender, tá? Todo tipo de informação sob o prisma do absoluto, para que a gente não caia em armadilhas para criar, então, dissensos, entendeu? Não tem nada a ver isso. Entendamos, todo mundo é uma alma espiritual. Várias situações, né, recebendo pessoas no templo, aí eu fui indagado, o que vocês, Hare Krishna, pensam sobre os homossexuais? Falou, olha, a gente não está vendo cobertura externa, entendeu? A gente está vendo o Atma, a alma espiritual que habita aquele corpo. Mas é um fato que é um grande conflito. Uma pessoa que se encontra numa condição homossexual, dela estar num determinado gênero e talvez gostaria de estar em outro. Isso normalmente gera alguns conflitos. E eu explico, é mais uma cobertura de ego falso. Porque o fato de nós identificarmos como homens, mulheres, héteros, é também uma contaminação, é também uma falsa identificação, um falso ego. Então, na verdade, apenas é mais cobertura de falso ego que vai acontecendo. Aquela pessoa que acha que eu sou brasileiro, eu sou carioca, eu sou... Imagine aquele que é um juiz, né? Um juiz da justiça, um desembargador, um ministro lá do STF, do STJ, né? das Cortes Superiores de Justiça. Aí ele fala, eu sou o ministro tal. Isso é mais ego falso ainda, cobertura de ego falso ali, densa, entendeu? E que o leva, exatamente pelo ego falso, a agir de uma maneira inapropriada, que não é nem condizente com o cargo que a pessoa está ocupando, que deveria fazer com que ele tivesse muita compreensão da sua importância, da sua relevância, de ser uma pessoa sóbria. Mas muitas vezes as pessoas pegam, né, facilidades que se obtém na vida, condições, vamos melhor dizendo, que se obtém nessa vida material e fazem mau uso das facilidades que advêm das suas condições. E aí não adianta, né? Aí a roda gira e a pessoa vai colher depois na frente os resultados do mau uso do seu livre-arbítrio. Então, eu acho que essa é a questão, tá? Que poderia se falar. E finalizando, né? Atos piedosos levam-nos a nascer em uma família boa, de situação elevada. Porque vai permitir o quê? Que você tenha acesso ao conhecimento e, consequentemente, se conectar com
verdadeiro objetivo da vida, que é a autorrealização. Tá? Em regra, né, gente? Em regra. Em Kali Yuga tá tudo virado de cabeça para baixo. Tá? Então, aí a partir daí a pessoa pode obter condições materiais mais fáceis, né? Riqueza, nascer numa família boa, situação elevada, pessoas eruditas, inclusive a compleição corpórea, a beleza física está também linkada com o cultivo de atos piedosos. Tá bom, gente? Então, Srila Prabhupada aqui, Jai, bastante comentário, isso é sempre muito legal. Vamos lá, temos aqui no nosso Facebook, vou chegar aqui no Instagram também, uma turma acompanhando a gente. Quero mais uma vez dar boas-vindas a todos vocês. O próprio Krishna é Jagannatha, e Jagannatha não teria a pele negra? Exatamente, eu mencionei sobre isso, Marcelo. Haridashta, o índio não destrói a natureza, logo não perturba o ecossistema. Sem dúvida, sob o ponto de vista de interação com o meio ambiente, o índio é muito mais elevado do que a sociedade dita racional, entendeu? É verdade, ele age ali, né, de uma forma completamente assim, alinhada com o sistema, né, com a natureza, com o ecossistema. Chama Sundara, bom dia também, Hare Krishna. Marcos Maria Branquinho fala aqui. Nota-se que o nacionalsocialismo, partido de Hitler, leu e absorveu conhecimento e símbolos do Vedanta, mas sem a compreensão real dada pelo Parampará. Então, Marcos, muito bom ponto, muito bom ponto. Inclusive, é o mesmo caso, por exemplo, de diferentes pregadores de uma mesma escritura como a Bíblia. A gente vê que existem várias frentes de compreensão da Bíblia, diferentes igrejas que interpretam a Bíblia de diferentes maneiras. E muitas vezes o pregador está ajustando, adaptando o conhecimento fora da sucessão discipular. Então ele especula, sabe? Ele especula. E o Hitler fez a mesma coisa, né? O Partido Nacional Socialista, é dito sim que Hitler leu o Bhagavad Gita, ele era vegetariano, imagine, né? E queria desenvolver a raça de arianos, supostamente uma raça mais elevada, né? Enfim, o que eu estou querendo dizer é que pegou o conhecimento védico, distorceu e tentou utilizá-lo para o seu bel prazer, para os seus interesses egoístas, assim como fazem muitos líderes de igrejas e que fazem mau uso das escrituras, adaptam as escrituras a interesses que não são os interesses de propagar o conhecimento de uma maneira ali veraz, sabe? E isso acontece até dentro do nosso movimento, tá, gente? Muitos devotos pegam as escrituras, pegam textos do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, e justificam determinadas ações, entendeu? Isso é algo que Por quê? Porque a pessoa não está realmente ali no caminho de sinceridade da vida espiritual, não está realmente conseguindo nutrir a sua inteligência para colocar sua mente no devido lugar. E aí age sob a influência dos modos da natureza material e motivado materialmente, entendeu? Aí sempre justifica determinados atos e ações com base no serviço devocional. Porque Krishna fala isso, então tá tranquilo. Olha, e não à toa se fala que vida espiritual é caminhar no fio da navalha. Exatamente por isso, porque se você pega e faz mau uso do conhecimento para interesses egoístas, vai se cortar, entendeu? Então, muito bom ponto, Marcos Maria Branquinho. De fato, a gente vê a suástica, né, que é pervertida por Hitler, ele botou de uma maneira espelhada com a real suástica védica, e assim por diante, fez utilização de símbolos realmente, mas pervertendo tudo, tá? Bom, deixa eu ver aqui mais algum. O Marcos também comentou, a pessoa suprema é negra. E o Marcelo fala aqui, será que todos nós, como almas eternamente condicionadas, tivemos que passar por planetas bem inferiores no passado e fomos subindo pouco a pouco, funcionando como a graduação de uma escola? Então, Marcelo,
é dito, eu vou falar primeiro inversamente, é dito que a alma quando cai no mundo material, ela vem numa condição de muita pureza ainda. E ela vai habitar exatamente um plano de existência, um planeta celestial, entendeu? Mas lá também a pessoa acaba que se identifica. Então a pessoa vai descendo. Primeiramente ela vai descendo, tá? Nasce num plano superior e porque ela se identifica com a existência material, ainda que muito ele, porque você vivendo num planeta celestial, num planeta superior, é muita opulência, entendeu? E aí você acha que a vida é muito duradoura, muito longa, e todos assim com poucas reveses, por exemplo, de mazelas, de doenças, sabe? Vida muito longa, beleza, tudo muito belo, tudo muito lindo. Então a pessoa se identifica e acha que está tudo ótimo, a vida é bela, estou aqui, está maravilhoso, mas ela vai estar submetida à morte. E aí, porque ela ficou identificada, e ela já vai descendo. Então tem uma analogia que explica, por exemplo, a água da chuva. A água, quando ela cai de uma nuvem, ela é o que se chama de água destilada, completamente pura. Porém, ela entrou na atmosfera, aí ela já lá nas alturas, saiu da nuvem, ela já começa a agregar contaminações da atmosfera. E quanto mais ela vai descendo para a atmosfera terrestre, mais contaminações ela vai adquirindo, até que quando ela cai no chão, na terra, aí ela definitivamente se ilameia. Ou seja, quanto mais a gente vai descendo, né, nasce num planeta superior, se identificou, aí já vai nascer numa condição, num planeta de menor calibre, e assim por diante, e vai descendo, descendo, descendo. Se perde a forma humana de vida, consequentemente, entra-se no natural processo gradual, natural e gradual processo de ir migrando de formas inferiores para formas mais elevadas materialmente falando, formas animalescas, né? Porque você tem, por exemplo, tem as amebas, os vermes, os aquáticos, os quadrúpedes e assim vai. São formas que vão cada vez potencializando mais a alma através da forma que ela está vivendo. Então ela vai num processo natural evolutivo, galgando formas das mais inferiores para outras superiores, até resgatar a forma humana de vida. Entendeu? E aí pronto, recupera o livre-arbítrio, e assim a vida é uma escola, vai tudo depender da forma como ela conduz a sua vida, tá? E, opa, tem aqui um comentário que está me alertando sobre uma questão que eu vou falar já já, tá bom, Sérgio Azevedo? Só um minutinho. Então aí a pessoa sim pode gradualmente se elevar na escola da vida, tá, Marcelo? Kaliuga todos nascem Shudras, exatamente. Todo mundo em Kaliuga nasce Shudra, sabe? Porque não foi nascimento que teve os pais estivessem abrigados no sistema dos Vedas, no Gabardhana Sanskara, que são os ritos que preparam o momento da concepção, né? Do intercurso sexual para a concepção. É verdade. Hitler é a personificação perfeita de uma liderança da Kali Yuga. Boa, é verdade. É verdade. Temos várias outras, tá? Hitler não era vegetariano, era propaganda para vincular uma similaridade com Gandhi na mesma época. Ok, Marcelo, peço perdão aí por ter reverberado aqui um conhecimento. De fato, eu escutei, né? Não me aprofundei a respeito do tema, mas ouvi isso de uma fonte que teoricamente segura. E aqui foi encontrado um livro de receitas do cozinheiro particular de Hitler, que adorava saborear vários pratos feitos de vísceras de gado, ganso, etc. Uou, legal. Haridashra, essa analogia da água é genial. Sim, da água da chuva, né? A alma cai e vai se contaminando até se lamear. É o sistema, né, dos nascimentos e, enfim. Então, e aqui no Instagram, gente, vamos aqui no Instagram agora, peraí. Muito obrigado a todos vocês, tem comentário à beça hoje, que maneiro. Tivemos aqui 15 pessoas, agora tem só 10. Vamos ver quem falou alguma coisa.
Ah, eu só vou me reportar você que mandou um recado, tá? Jesus Nataraja, Hare Krishna. Lu Gabriel também, Hare Krishna. Vem aqui a Luciene. O Lila Van, Hare Krishna. Bom dia para todos, Hare Krishna. Ela manda aqui reverências para todo mundo também. Bom dia a todos, Hare Krishna, minhas reverências. Sundarangi, Yoga Ayurveda. Sundarangi, líder lá da célula do Lapidar, da Glória. Jesus Nataraja, Hare Krishna. E aí, Jesus? A Daniele Batista Mascarenhas mandou um namastê e as mãozinhas assim postas, né? Aquele emoji. É emoji, né? Que chama. Thalita, Hare Krishna, com florzinhas e reverências. Aqui a Daniela Batista também, Hare Krishna, com florzinha e coração. Estou expressando, né? O que vocês expressam, tá bom? O Hari também fez um outro comentário aqui, legal. Vou chegar aí, Haridashta, só um minutinho. Ao Márcio Santos Caboclo, uma pergunta. Por acaso, terra muita? Não entendi. Uma outra explicação, aqui é a Silva Fernando Araújo, uma outra explicação de karma coletivo está na Bíblia, que os judeus também fizeram o holocausto com os prisioneiros de guerras e com as pessoas de aldeias e tribos dominadas. Ok, legal, obrigado por essa contribuição, Fernando. E ele complementa aqui o que seria contrato de almas, antigamente chamado de pactos. Assim, o que seria contrato de almas, antigamente chamado de pactos, hoje está muito se falando nesse assunto, como quebrar esses contratos com outros seres de não-luz que nossos ancestrais fizeram até nós. Isso é um ponto interessante, tá? É verdade. A gente, nas nossas vidas passadas, tem muito isso, às vezes nem exatamente deliberadamente a gente faz pactos, entendeu? Mas na medida em que a gente age de acordo com determinadas condutas, entendeu? Valores e princípios que não são muito apropriados, a gente fica preso, a gente vai ficar preso e tem que ter uma desvinculação, e essa desvinculação vai se dar através da rendição, Sharanagati, nos rendermos a Krishna, clamarmos pelo serviço devocional a Ele e cultivarmos vida espiritual, tá? Para que a gente vá se desprendendo e cortando esses laços, essas amarras, tá? Com o mundo material. Muito legal essa sua contribuição, Márcio. Márcio Caboclo. O que as escrituras Srimad Bhagavatam diz sobre esses contratos? Bom, acabei de mencionar, né? Exatamente isso. Tá? Márcio dos Santos, também, o Caboclo. Hoje está muito se falando, muitos chips astrais colocados no perispírito, por seres que se fizermos esse contrato antes de encarnar, nessa encarnação, como quebrar isso nessas encarnações, o que Krishna diz? Sim, isso aí se chamam samskaras, tá, Márcio? Samskaras são ali os programinhas, né? A gente vem para esse mundo com um corpo grosseiro constituído de terra, fogo, água, ar, éter, tá? E tem uns elementos sutis chamados mente, inteligência e ego falso. Além de tudo isso, está a alma espiritual, que é o que somos verdadeiramente, com todas essas coberturas, tá? Então a mente, ela é um HD, é ela que armazena as informações de todas as nossas vivências ao longo de vidas. Então quando a gente vem para essa vida, a gente já vem com programas específicos, assim como quando você compra um computador, ele já traz alguns programas instalados, e você pode ir instalando outros programas. Então na nossa vida a gente vai instalando programas também, e vai ficando ali no seio da mente essas informações que são todos os registros, que se denomina samskaras, tá bom? Então a gente precisa identificar qual é o programa bom, qual é o programa que não é legal, entendeu? E desinstala os programas ruins, preserva os programas bons e instala o que é edificante, o que nos conecta com os valores divinos da existência. Entendeu? Então vai bem de acordo com isso. Os Shastras,
as escrituras, né, o Srimad Bhagavad Gita, fala exatamente sobre isso. Agimos, criamos ali samskaras e eles vão nos acompanhando, tá? Então precisa fazer uma limpeza, uma depuração. Repito, desinstala programas que não são legais e só instala programa bom. Legal, Márcio? Aqui a Lila Van. Vou ter que sair agora. Fique à vontade, Lila Van. Hare Krishna. Sundarang, assisti um filme sobre o Holocausto e lá aparecia ele comendo e mostrando que ele era vegetariano. Obrigado, Sundarang, porque isso vai ao encontro também da informação que eu tinha, tá? Mas segundo o Sérgio Azevedo mencionou, encontrou-se até um livro do cozinheiro pessoal de Hitler. Então fica aí essa dúvida, entendeu? Mas eu, francamente falando, vou mais pelo lado de que ele não era vegetariano, tá? Gratidão, respondido, Hare Krishna, Márcio Caboclo, desculpe. Gratidão, compreendido, Hare Krishna, Haribol. É o Márcio Caboclo falando. O Márcio fala aqui também, o bom é amar a Krishna e se render a ele. Exatamente, essa é a parada. Se render a Deus, gente, tem que ter rendição a Deus. Não importa por onde você está indo no primeiro momento, entendeu? Tá? Eu me identifiquei muito com a filosofia védica porque para mim esclarece tudo, entendeu? Não tem nada tipo, mistérios da fé, não acredita nisso e não indague, não questione. Não, eu quero questionar positivamente, eu quero respostas lúcidas, claras, sóbrias para as minhas indagações. E nos Vedas tudo isso é feito de uma maneira absolutamente transparente, cristalina e clara. Então, é a minha identificação. Mas a gente sabe que Deus se manifesta de muitas maneiras, ele fala muitos idiomas. Então, muitas pessoas vão iniciar sua trajetória dentro de diferentes linhas espiritualistas, até que possa compreender que existem as religiões mundanas que estão estimulando a gente meramente a obter benefícios materiais e tal. E, claro, a gente está falando de autorrealização, né? Serviço devocional, que é você se colocar na condição de um servo amoroso eterno de Deus, trabalhar nesse empreendimento, entendeu? Nesse cultivo. Então, sim, voltando ao tema inicial, né? E se livrar das influências dos três modos da natureza material. Então a coisa ganha uma proporção assim muito mais ampla e isso é maravilhoso, tá? Mas que bom, é isso aí, ô Márcio. Amar a Deus, se render a Ele. Ademas, meu querido, Hare Krishna, bom dia. Ademas falou aqui, cheguei atrasado. Ademas, depois escuta aí essa leitura de hoje. Ela fica aqui no mesmo Instagram, tá? No Instagram, você hoje está pelo Instagram. Quer dizer, normalmente você vem pelo Instagram. Mas ela fica aí gravada. Depois, no momento que você tiver disponibilidade, você pode ouvir novamente, tá bom? Participar, né? Quer dizer, vai ouvir a aula, vai assistir a reprodução, tá bom? E aqui, Marcos Maria Branquinho, Bodhana Tattva Dasa mandou aqui um Haribol e todas as glórias a Srila Prabhupada. O Haridashna aqui mandando um Gora Purnima Kijai. E o Haridashna comentou aqui, uma vez que em Kali Yuga todos nascem Shudras, a questão de uma raça suplantar a outra torna-se mais complexa. Fica todo misturado. Nós temos assim, eu tive a bênção de ter a associação de Bhakti Tirtha Swami. Ele, um devoto que estava num corpo negro, foi um mestre espiritual de altíssimo nível, não está mais aqui conosco. Eu pude recebê-lo na minha casa, ele dormiu na minha casa, tive a boa fortuna de pegá-lo no aeroporto, de levar ele para minha casa, de, enfim, prestar serviço a ele. Então, essa questão de raça, gente, não tem nada a ver, não influencia em nada. O que importa é a conduta, né? Chaitanya Mahaprabhu mesmo, ele combateu fervorosamente o sistema de castas da Índia, que é o sistema que impõe a condição de nascimento como fator preponderante para determinar qual é a sua classe social. Chaitanya falou, não, nada disso.
A pessoa é um Shudra se ele age como um Shudra. Ele é um Brahmana se ele age como um Brahmana e assim por diante. Então, na verdade, a conduta é tudo, né? Isso é o que moldura o caráter, a personalidade de uma pessoa. Não é o seu nascimento e a sua compleição física, né? Então, Bhaktitirtha era um negro fantástico, né? Uma alma, não era um negro, é uma alma espiritual, mas eu estou, enfim, fazendo essa correlação, né? Na questão que o Haridarshana colocou aqui de raças, né? O próprio Haridarshana é um negão fantástico, maravilhoso, dá aulas maravilhosas, um devoto super dedicado, vai agora prestar um serviço devocional de importância, né? Vai ser o líder da cozinha do Gora Purnima, que ele até colocou aqui, Gora Purnima Ki Jai. Então imagine, né? O próprio Krishna chama Sundara. Então não tem nada a ver isso, gente. Plataforma do absoluto, do conhecimento, isso é o que nos ilumina, entendeu? E ele e remove essas dualidades, entendeu? Dualidades. É isso, a gente precisa eliminar dualidades, enxergar todo mundo como almas espirituais e se relacionar dentro dessa perspectiva, beleza? Então, teve mais comentário aqui ainda, o Marcos Maria Branquinho, a realização do eu permite com que percebamos as artimanhas dos três modos. Exatamente. Tá? O processo da meditação do Mahamantra Hare Krishna, né? A vibração sonora transcendental, como Srila Prabhupada fala, é aquilo que vai, eu mencionei, né? Limpa o espelho da mente, do coração e dá essa vivacidade, essa capacidade, a perspicácia de você identificar, opa, o modo da ignorância está aqui me pegando, e você passa a ter controle sobre isso, entendeu? Essa é a tal do controle da mente. É isso, gente. Vamos lá. Mas mesmo com essa percepção, ainda somos condicionados a agir pelos modos. KKKKK, o Marcos Maria Branquinho mencionou, é verdade. Muitas vezes a gente dá umas escorregadas. A gente ainda assim fica impelido, né? A gente não fica, a inteligência fica embotada e a gente acaba agindo sobre a influência dos modos. É um desafio, é um caminho passo a passo, é um processo, gente. E a gente vai gradualmente se fortalecendo e conseguindo cada vez mais ter o controle, segurar as rédeas da mente com a nossa inteligência. Então aqui o Marcelo Magalhães mandou um Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos e Goura Premanande. E eu vou também partir, tá? Vou aqui encerrar a nossa leitura de hoje. O Márcio dos Santos Caboclo, aqui em casa, quando canto o Mahamantra Hare Krishna, dizem que estou louco. Muito nos impede de orar. Faz o seguinte, para não agitar a mente dos outros, vai cantar no local que você possa fazer o seu canto sem gerar esse tipo de atrito, entendeu? Tá? A gente sabe que cantar Hare Krishna beneficia, né, todo mundo que está ouvindo, mas quando você está cantando e está gerando algum tipo de atrito, é melhor você se recolher e, enfim, é uma maneira de você se proteger e proteger os outros para evitar também que essas pessoas aqui acabem praticando ofensas ao santo nome. Entendeu? Essa é a ideia. E então, o Márcio Caboclo, que a família não tem conhecimento. eu tive muitos problemas também quando iniciei meu processo na consciência de Krishna, problemas familiares, mas graças a Krishna tudo foi se ajustando na medida em que o tempo passou e a melhora, né? Eu me melhorei como pessoa. E aí, consequentemente, isso chamou a atenção positivamente. Ok, gente? Então, foi um prazer estar com vocês. Final de semana tá aí, sábado e domingo, yoga para todos às 10 da manhã. E domingo, o grande Goura Purnima, o festival transcendental, pelo transcendental aparecimento do Senhor Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Eu peço que, poxa, quem puder ir, vai lá prestigiar esse evento com a presença de Gauranga Prabhu, tá? Que veio participar, veio da Índia, o Brahmachari, discípulo de Radhanatha Swami. Radhanatha Swami, por sua vez, que é um discípulo direto de Srila Prabhupada. E que vai ministrar a palestra, vai estar com a gente participando desse Goura Purnima, tá bom? O festival começa às 3 horas da tarde, todos serão muito bem-vindos, é um evento gratuito, beleza? Hare Krishna, Hare Rama, Srila Prabhupada Ki Jai, que todos vocês possam progredir no caminho do serviço devocional, cantando Mahamantra Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada, Haribol, fico por aqui.